Hello, guys. Gravando esse vídeo para poder falar um pouco sobre os verbos modais, porque a gente não teve muito tempo de discutir durante a aula. Okay? The modal verbs. Okay? So, we have some particularities for the modal verbs. So, we have the normal verbs, os verbos normais, como like, love, work. So, they are normal verbs. Okay? And the modal verbs, they add different nuances to these simple verbs, to the normal verbs, okay? So, for example, I learn English. O verbo normal, learn. I can learn English. Now, we added a nuance. We added extra information to the verb, okay? So I can learn English is an ability. So I have the ability, I have the possibility to learn English, ok? Então os verbos modais eles vão adicionar uma coisa a mais ao verbo. Quando a gente fala I can learn, eu posso aprender, eu consigo, isso é uma habilidade, é uma possibilidade, ok? Então o verbo modal ele serve para isso, ele vai adicionar uma circunstância ao verbo. So, I could learn English if I studied. So it's a possibility. It's a condition. So if I studied, I could learn English. Se eu estudasse, eu poderia aprender. Uma condição, ok? You would learn English if you opened a book. A condition, alright? Então, se você abrisse um livro, você aprenderia. Então, o would, ele adiciona essa terminação ia ao verbo. Would learn, aprenderia. Would like, gostaria, ok? E é a ideia de condição, a condition. You would learn English. Você aprenderia se você abrisse um livro. O must, that's a necessity, an obligation, okay? So you must learn English if you want to travel. Então é necessário, you must, tem que aprender se você quiser viajar, ok? Então, o verbo modal ele funciona diferentemente e ele vai adicionar uma circunstância ao verbo, ok? Pode ser possibility, condition, probability, ability. So it's going to add a circumstance to the verb, okay? To the main verb, ao verbo principal. So they have particularities compared to other verbs. We're going to see the particularities now. Okay, so infinitive verbs after modal verbs come without to. For example, se eu tiver um verbo como want, então want é um verbo normal, não é um modal. Então, I, I want to sleep. Então, toda vez que a gente usa o want, tem que ter o to ali depois, se você for adicionar um outro verbo. Se eu usar um verbo modal, por exemplo, o should, eu não preciso colocar o to. Então, o verbo no infinitivo, na forma básica, ele vem sem o to, ok? You should sleep. You should sleep. Alright? I can stay. I can stay. Então, eu não preciso colocar o to depois de um verbo modal, ok? Mas se for qualquer outro verbo, eu preciso colocar o to. Se fosse need, I need to stay. I need to stay. Eu preciso ficar. Se fosse must, I must stay. Sem o to, ok? Então, depois do verbo modal, a gente não coloca o to. Essa é a primeira particularidade dos verbos modais. Depois, in the negative form, we add not after the modal verb. And in the interrogative form, we place the modal verb before the subject. For example, aqui, se a gente estivesse falando do verbo sleep, por exemplo, I sleep. Se eu quisesse negar, eu precisaria de um verbo auxiliar. Então eu falaria I do not, ou então don't
sleep. Então, eu preciso do do ali para poder me ajudar, me auxiliar na frase negativa. Se fosse uma pergunta, a mesma coisa. Do you sleep? Então, esses verbos normais, eles precisam de um outro verbo auxiliar para passarem para negativa ou interrogativa. Os modais não. Eles próprios vão se juntar à palavra not, ou então vão trocar de lugar para fazer uma frase negativa e afirmativa. Então, a gente vai dizer: I would I would like to come. I would like to come. Ou então, you would like to come. Você gostaria de vir, ok? Para perguntar, eu pego esse would, que é o modal, coloco ele antes do sujeito. Would you like to come? Would you like to come? Você gostaria de vir? E aí é uma pergunta. Para eu negar essa frase negativa, eu pego o not e coloco ele depois do verbo modal. You would not like to come. Ou you wouldn't like to come. Ok? Então, facinho. Os verbos modais, eles são diferentes, eles são independentes, então a gente vai trabalhar com eles ali na frase. Introdução. Essa foi a introdução, agora a gente vai ver o que que cada um deles significa, ok? Vamos lá. So first, now in English, the verb can. So can is for abilities, possibilities, or permissions. All right. For example, I can speak English. I can speak English. That's an ability that I have. Okay. I can ride a bike. That's an ability I have. I can I can swim. Okay, that's an ability. I can swim. Um, you can use it for a possibility too. So I can go there by car. Okay. So it's possible for me to go there by car. I can. Okay. And you can use can to ask for something, to ask for permission. Okay. But it's an unpolite permission. Então a gente vai usar o can para fazer um pedido, para pedir permissão, só que de uma maneira unpolite, ou seja, não é educado, ok? Não é, a gente vai ver que depois a gente tem um may, mas o can é para um pedido unpolite, não educado. So, can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Isso é informal. Can I go to the bathroom? Ok? E aqui a gente fala can. Essa aqui é a transcrição fonética dessa palavra, can. E na negativa a gente tem o cannot ou então can't. Can't, ok? So, for example, here, I can't speak English. I can't speak English. Eu não consigo, não sei falar inglês, ok? So, the next is may. So, may, aqui no terceiro exemplo, is for a polite request. A polite request. Ou seja, um pedido educado. So, polite, ok? Então, a gente pode perguntar, can I go to the bathroom? Ou então, may I go to the bathroom? So, it's more formal, ok? We can use may for a possibility. So it may rain, all right? So the sky is dark. There are clouds. So it may rain. Talvez chova, pode ser que chova. It may rain. We can use may for a possibility. So I may be wrong. I may be wrong. É possível que eu esteja errado. Eu posso estar errado. I may be wrong. All right? E como a gente já viu, para um pedido formal, polite. So, may I speak now? May I speak now? Você também pode dizer can I speak now? Mas o may é mais educado. A gente fala may dessa forma e a gente vai falar may not. May not. Não pode. You may not speak, ok? E aqui não tem como contrair, não tem contração. O could.
a gente vai usar ele de duas formas. Ele pode ser o can, que é o poder, mais o would, que é o ia, né? O condicional. Ou seja, poder, ia, poderia. Can, could, poderia, que é o condicional. Ou então a gente pode usar o could para falar de algo no passado. Aí seria o podia, ou então o pôde. For example, I could play. Aqui era para ser team, ok? Eu vou consertar. I could play in the team if I practice more. Então eu poderia jogar no time se eu praticasse mais. I could play, alright? Então aqui é o condicional. Eu poderia jogar. I couldn't come to the party yesterday. Agora, yesterday, ontem, está no passado. Então, eu não pude vir à festa. In the past, I couldn't come to the party. Ok? Sorry, I couldn't come. Eu não pude vir. Ok? E a gente pode usar o could também para fazer um request, para fazer um pedido. Ok? Could I go to the bathroom? Could I go to the bathroom? Alright? A gente pode dizer May I go to the bathroom? Que é super educado. Could I go to the bathroom? Que é um pouco menos, mas ainda é educado. E Can I go to the bathroom? Que é um pouco grosseiro, não é tão educado. Ok? Mas os três podem ser usados para fazer um pedido. Request, alright? A gente pronuncia could, could. Então toma cuidado com esses verbos modais, porque eles são escritos com O-U-L. Mas essas três letras a gente vai falar U. So, could, could. Alright? Na negativa, could not ou couldn't. Couldn't. I couldn't come to the party. I couldn't come to the party. Ok? Então aqui, levels of politeness, os níveis de educação. To ask for permission. Então você pode usar o may, que é o mais alto, super educado. May you bring me some water? Você poderia, por favor, me trazer um pouco d'água? O could é mais ou menos ali. Ele é um pouco menos educado do que o may, só que não é grosseiro. So, could you bring me some water? Could you bring me some water? E o can, ele é, você fala em situações informais com seus amigos. Can you bring me some water, please, bro? So it's unpolite, ok? Não é educado. Então aqui o nível. May, could e can. O would, ele é o mais legal de todos porque se você coloca o would depois do verbo, você coloca o would, desculpa, antes do verbo, ele vai fazer uma frase no condicional. O que que é isso? É aquela frase que no português termina com ia. Ah, eu cantaria se eu tivesse uma voz boa. Ah, eu iria para os Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Ah, eu faria isso, faria aquilo. Então, condicional é uma condição, ok? É, o would traz uma condição. Então, se algo acontecesse, se algo fosse real, você faria tal coisa, uma condição. E aí, em português, você simplesmente coloca esse ia no final do verbo. So, would you close the door? Você fecharia a porta, por favor? Would you close the door? E aí a gente pode usar o would aqui também para fazer um request, um pedido, ok? Would you close the door? Você fecharia a porta, por favor? If I had more money, se eu tivesse mais dinheiro, olha aí a condição, tá vendo? Se eu tivesse dinheiro, if I had more money, if you had more money, what would you buy? Então, o que que você compraria? What would you buy? Ok? Então, buy é comprar. Would buy é compraria. Ok? Então, aqui, we use to make polite requests or to talk about hypothetical situations. Então, situações hipotéticas. O que que você compraria se você tivesse dinheiro? Enfim. Aqui a gente tem would,
mesma coisa. Would, a pronúncia. Na negativa, would not, wouldn't, wouldn't. So, if I had money, I wouldn't buy chocolate. I would buy a house, ok? I wouldn't buy chocolate. Eu não compraria chocolate. Então, o would é muito legal porque só essa palavra, would, você já consegue construir frases maravilhosas, frases hipotéticas. Então, eu compraria, eu faria, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro quando a gente está falando, não é? Então, would, ok? O must, ele expressa uma obrigação, obligation, or a prohibition, or also a possibility. For example, passengers must fasten their seatbelts. So when you are in the airplane, no avião, você vai ouvir eles falando passengers must fasten their seatbelts. Passageiros devem apertar os cintos, ok? É uma obrigação. You must not smoke here. Então, must not, na negativa, é uma proibição, a prohibition. You must not smoke here. Você não deve fumar aqui. Não pode, ok? Pode ser uma probabilidade também. Oh, she must be tired. She was up all night taking care of her baby. She must be tired, ok? Ela deve estar cansada. She must be tired. Então a gente diz must, must. Na forma negativa, a gente fala must not, must not. Ou então a gente fala mustn't, mustn't. Cuidado com a pronúncia dessa palavra, porque a gente não fala esse T. Não é mustn't, é mustn't, mustn't. Esse T aqui do must, a gente apaga. Então aqui, se a gente usasse a forma contraída, a gente poderia falar You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui, ok? O might, ele é uma incerteza. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez, quem sabe. Ou uma probabilidade. For example, she might like it. So I bought a cell phone for her. It's a Samsung, so she might like it. Ela pode ser que ela goste, talvez ela goste. She might like it, ok? Oh, let's go to the cinema. It might be a good idea. It might be a good idea. Ah, talvez seja uma boa ideia. A gente pode ir. Might be a good idea. It might rain in September. It might rain in September. Então, talvez chova em setembro. Pode ser que chova em setembro, ok? Então, é uma coisa assim, incerta. Pode ser que sim, pode ser que não. Might, ok? E a gente fala might, sem pronunciar nem o G nem o H. Might. E na negativa, might not. Might not. A gente não pode juntar, igual can't ou couldn't. Só separado. Might not. Ok? So, levels of certainty for possibilities. Então, eu posso dizer, por exemplo, she must be tired. Eu tenho bastante certeza. O must quer dizer que eu tenho muita certeza. Ah, ela deve estar cansada, ela parece exausta. O may, ele é um pouco menos. So she may be tired. She may be tired, ok? O could, ele é parecido com o may. She could be tired. E o might é o mais fraco de todos. Então, quando eu falo might, quer dizer que eu não tenho certeza alguma. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou em cima do muro, ok? So she might be tired. Ou seja, o must, quando você usa o must, você tem muita certeza, ok? O may e o could um pouco menos. Ah, ela deve estar cansada, mas não sei, talvez. E o might, você não tem quase nenhuma certeza. So she might be tired. Mas não tem evidência, a gente não tem muita certeza. Talvez sim, ok? Então é bem sutil essa diferença, mas tem uma diferença. O must é o mais forte de todos e os outros vão diminuindo o nível de certeza que você tem ao usá-los, ok? Ahn, o should, ele é muito legal também.
O should, a gente pode simplesmente traduzir como deveria. A gente usa ele para dar a suggestion or a recommendation for somebody or a piece of advice, ok? Um conselho. Deveria, você deveria fazer tal coisa. Oh, you should go to the doctor if you have a headache. Alright? A suggestion, a piece of advice. E tem uma música muito famosa com o should, que é o Should I Stay or Should I Go? Should I Stay or Should I Go? Ok? Quem assistiu Stranger Things conhece essa música. Então, será que eu deveria ir? Será que eu deveria ficar? Should I stay or should I go? Alright? Here, you should not smoke. It's bad for your health. So here it's a suggestion. It's a piece of advice. You should not smoke. It's bad for your health. Okay? The kids should go to bed. It's late. Então, as crianças deveriam ir para a cama. Tá tarde. They should go to bed. Alright? A gente pronuncia should, e na forma negativa a gente fala should not, should not, ou então shouldn't. So you shouldn't smoke. You shouldn't talk to your teacher like that. You shouldn't watch a movie in Japanese if you don't speak Japanese. You shouldn't, ok? Você não deveria. Alright. A gente tem o shall e a gente tem o ought to também. Só que a gente não usa eles quase nunca. Então vamos passar rapidinho por eles. Shall significa poder, mas é uma coisa muito formal assim, ninguém usa isso. E o ought to, ele também é bem formal. Ele significa haver de. Por exemplo, eu hei de estudar inglês amanhã. I ought to study English tomorrow, ok? Uma coisa bem rebuscada, bem século passado, bem 1800. I ought to study. Eu hei de estudar. I shall study. Eu posso estudar. I shall. Mas é uma coisa muito formal, extremamente formal. A gente só usa assim na zoeira, praticamente. Oh, we shall start the class. Só quando a gente quiser enfatizar aquilo mesmo. Mas numa situação comum, a gente não usa nenhum dos dois. Mas é bom saber. A gente pode perguntar: Shall we go? Shall we go? A gente pode ir. Bem formal. Shall we start? Shall we start? Bora começar? Comecemos. Shall we start? Até no português é formal demais, né? Comecemos. E aqui, things ought to get better. Tem um sotaque inglês para vocês entenderem que é uma coisa bem rebuscada. Things ought to get better. As coisas hão de melhorar. I ought to find a job. I ought to find a job. Eu hei de achar um trabalho. Então, só para vocês saberem que existe, mas a gente não usa essas formas, ok? Muito raro. So, not very much used nowadays. Não é muito usado. E aí, para a gente fechar aqui, the contractions, as contrações. Então, a gente tem o can, cannot e can't. Can, cannot, can't. Cuidado que às vezes esse T, ele é apagado na fala. Então, você pode falar, I can't come to your house today. Mas é mais comum ouvir, I can't come to your house today. I can't come to your house today. Então, a gente vai eliminar esse T no meio da frase, ok? Could, could not, couldn't, couldn't. Would not, wouldn't. Should not, shouldn't. So I couldn't, I wouldn't, and I shouldn't. Alright? May, a gente não pode juntar. May not, sempre. Might not, também não junta. E a gente tem o must not e mustn't. Mustn't. Então, cuidado nesse último, porque o T ele é eliminado. Mustn't. Alright? A gente não fala esse T. Então, rapidinho para repetir. Can't, couldn't, wouldn't, shouldn't, may not, might not, mustn't.
Alright? E, ok. Para terminar, aqui a gente tem um vídeo de um professor, um homem, não sei o que que é isso, um vídeo, enfim, em inglês, no qual o professor explica para essa aluna, é tipo uma cena, sobre o uso dos verbos modais. Ok? Muito interessante. Então assistam esse vídeo para você ver ele explicando. E aí tem um outro vídeo de exemplos dos verbos modais em filmes. Exemplos em filmes, em séries, ok? Como eles usando os verbos modais. Eu acho muito interessante o Harry Potter porque eles vão usar o shall e o ought to. Eles vão usar o inglês mais formal. Então, na Inglaterra, no inglês britânico, às vezes é comum eles usarem o ought to e o shall. Talvez também por causa da época que se passa a história, vocês vão ouvir isso muito. Em Bridgerton, por exemplo, eles vão usar mais o shall e o ought to, mas não é comum, ok? Mas vocês podem ver esses exemplos aqui nas séries. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham chegado até aqui, porque esse vídeo é muito interessante. É, sobre os modal verbs. E é isso. Já falei demais. Tchau, tchau.